E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer um conteúdo um pouquinho diferente. Não é uma aula gravada, não é também alguma parte de uma explicação que eu achei que em sala de aula não ficou tão legal, então eu resumi de uma outra maneira. E também não é de vez em quando, raramente, né? Gostaria de fazer isso com mais frequência, mas quando raramente eu trago alguma reflexão aí para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho da matemática que a gente aprende no ensino superior. Eu pretendo fazer uma aula rápida, né? Aí coisa de 10, 20 minutos, eu falo muito. Talvez eu me alongue um pouquinho mais. Mas a ideia por trás desse vídeo é ensinar um dispositivo, o método prático de de obter a função derivada de funções polinomiais. Isso para ajudar os meus alunos de resistência aos materiais. Não da engenharia, porque esses já conhecem derivada, então para eles eu já falo, olha, a força cortante é a derivada do momento fletor em relação a x, tá? Agora, os alunos do técnico integrado e do técnico noturno não têm aula de cálculo, não tem essa matemática sofisticada. No entanto, de uma maneira prática e rápida, eu vou dar uma pincelada nesse assunto, mais na regra prática, muito mais do que no significado, de modo que eu possa ajudá-los, de alguma maneira, a aplicar essa regra prática nas funções obtidas, né, nos esforços solicitantes, que são funções matemáticas, e dessa forma eles conseguiram até conferir se acertaram ou se erraram o exercício. Isso vai ser dado de novo em sala de aula, tá? Se alguém está assistindo aí em primeira mão, se alguém do segundo MEC, seja integrado ou noturno, já está assistindo, não se preocupe que eu vou repetir isso em sala de aula. Eu comecei a pensar nessa aula, me veio na cabeça, eu achei que ficou legal, me orgulhei bastante do que eu montei, então eu falei, vou gravar um vídeo também, e depois sim já fica registrado aqui. Vamos lá então, rapidamente. Como eu disse, eu vou falar da regra prática para a gente calcular a derivada de uma função polinomial. No nosso caso específico de resistência dos materiais e também no caso específico de qualquer estudante de ensino médio, a gente vai aplicar em funções quadráticas e afim, tá? E de vez em quando até em funções constantes, tá? Dentro da minha disciplina não vai ser aplicado em funções constantes, não. Ou vai ser aplicado numa função quadrática ou numa função afim, que são funções polinomiais de grau 1 a afim e de grau 2, né, a quadrática. Então a regra do tombo ela é aplicável para qualquer função polinomial, tá? Lembrando que isso aqui é um dispositivo prático e está longe de ser a definição e a explicação do que é realmente a derivada de uma função, tá? Mas para obter a função derivada de uma função polinomial, lembrar que derivada é uma operação, tá? Não é exatamente isso, mas traduzindo de maneira didática, derivada e integral são operações que ao invés de você realizar com números, você realiza com funções, tá? Não é exatamente esse o significado, mas é uma forma que eu acho bastante didática da gente entender o que é uma derivada e o que é uma integral. No caso, nós vamos fazer aqui a derivada através da chamada regra do tombo. Tombo, entre aspas, é um nome aí popular. Ao contrário do que vocês aprendem em logaritmo, que quando você derruba um expoente que está logaritmando e ele caiu, aqui, olha o que a gente faz. A gente derruba o expoente, que né, são funções polinomiais, então vai ter expoente, só que sem derrubar. Copia, dá um Ctrl+C como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V nele, derruba, a gente já vai ver o que isso significa, mas ele se mantém ali. É como se a gente derrubasse uma cópia dele. E dele a gente subtrai 1, tá? Esse procedimento pode ser realizado termo a termo. De qualquer função polinomial, independente de quantos termos tenha, você realiza esse procedimento aqui e tirou a derivada. Acabou. São duas regras aí, na verdade, né? A primeira, que é o dispositivo prático em si, e a segunda, que é saber que ele pode ser aplicado termo a termo. Isso aqui envolve conceitos sofisticados para que seja demonstrado, para que seja feito. Tá? Aqui nós vamos simplificar. Então vamos ver um exemplo? Tenho aí a seguinte função. Coloquei a expoente n, b e c, porque se vocês já não perceberam, né? A regra do tombo é aplicada nos expoentes de cada termo. Mas se for função afim, o expoente é 1. Tá? E se for um termo constante, o expoente é 0. Qualquer número pode ser escrito, sei lá, 5 pode ser escrito como sendo
5 vezes x elevado a zero. Isso vai ficar mais claro nos exemplos ali mais para frente, tá? Vamos só ver como que é aplicada a regra. Então, a gente chama de f' de x a função derivada, e f de x agora é a função primitiva aí do nosso problema. Olha só o que eu fiz, eu derrubei o n, tá até aqui em cor de rosa para destacar, tá vendo? Só que eu derrubei sem derrubar, ele caiu, né? Caiu multiplicando, mas continuou ali. Além de continuar ali, a gente subtraiu 1. Pronto, já derivamos esse primeiro termo. Segundo termo, mesma lógica, vou derrubar o b, só que ele vai se manter ali, e ainda vou subtrair 1 dele, tá? Ó, derrubei o b, só que ele continua ali no x, subtrair 1 dele. Nessas expressões aqui, eu esqueci de escrever, isso é importante, n, b, a também, né? E c, n, b, a. Vou escrever assim, não vou pôr um e não, senão parece ter uma letra e. N, b, a e c são constantes, tá? São constantes. A única variável aí é o x, tá bom? Isso é aplicável para expoentes constantes, tá? Que fique claro isso aí. Isso é uma coisa aqui importante. Então, n é uma constante, a é constante, b é constante, c é constante. A única variável é o x, tá? Então, derrubamos aí o n, subtraímos 1, derrubamos o b, subtraímos dele 1 ali também, derrubamos multiplicando, tá? Esse último termo tem um sinal de menos, então vai ficar com um sinal de menos, eu vou derrubar o c multiplicando a fração como um todo, derruba sem derrubar, e ainda do expoente que ficou ali em cima, subtrai 1, tá vendo? O c caiu multiplicando, mas porém se manteve lá em cima, e ainda do expoente a gente subtraiu 1, tá bom? Então já fizemos a derivada dessa função, como aqui só tem letra, exceto pelo 2, né? Não tem muito o que a gente fazer, a única adaptação que eu fiz foi que eu multipliquei o c aqui. Se o c está multiplicando a fração como um todo, é como se fosse c sobre 1, né? 1 multiplica o 2, c multiplica a parte de cima. Então só copiei o começo e fiz essa pequena modificação. F' é a função derivada da função dada aqui como exemplo, portanto, essa função agora é a função, f de x é função primitiva, f' de x é função derivada. Essa é a notação de Newton, f', tá? Para funções. O Leibniz, que é um outro pesquisador que desenvolveu paralelamente com o Newton o cálculo, né, de maneira independente, mas ao mesmo tempo, o Leibniz usava outra notação, que eu até gosto mais, mas que confunde mais as pessoas. Em todo caso, eu coloquei ela aqui, ó, o f' de x pode ser escrito como df dx. Cuidado, tá? Nada de querer cortar um D com o outro D. Não. Esses Ds não são aí, não está multiplicando F. Isso é como se fosse um delta F sobre delta X. F de X não é sinônimo de Y, a gente não aprende isso em função, que Y é igual a F de X, então a gente pode escrever assim, ó. E aí, quem já está estudando geometria analítica, ou mesmo em função, um delta y dividido por um delta x é a inclinação da reta, tá? Se vocês ainda não viram isso, não se preocupem, porque em resistências materiais a gente vai fazer de uma outra maneira. Mas só para dar a ideia de que esse B é como se fosse um delta, tem um significado parecido com o do delta, um pouquinho diferente, um pouquinho mais sofisticado, mas é a mesma ideia, tá? Já plantando uma sementinha do que poderia ser o significado real de uma derivada, que aqui a gente não vai falar, tá? Tem 2 vídeos muito bons sobre esse assunto que vão estar aí na descrição. Quem quiser, assiste. Beleza? Aqui eu só fiz a observação que como f de x é igual a y, a gente pode chamar o f' de x de df dx, que é a notação, significa a mesma coisa que isso aqui, ou então trocar f por y, já que f é igual a y, e chamar de dy dx. Tá bom? Vamos fazer rapidamente aí alguns exemplos? Esse aqui eu deixei para fazer à mão, não sei se foi uma boa ideia, porque eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas eu também queria que o vídeo soasse mais natural. Vamos tentar aplicar aquela regra? Então, letra A. Eu tenho f de x e eu quero calcular f' de x. O que eu vou fazer com todos os expoentes? Derrubar sem derrubar e subtrair 1. 4 vai ser derrubado e vai descer multiplicando o 7. Do 4 aqui de cima, o que eu vou fazer? Subtrair 1. Sinal de menos no 6, ele continua aí com um sinal de menos, deixar um espaço, vou derrubar o 3 cai, multiplicando o 6, só que ele continua lá em cima e dele ainda é subtraído 1. Sinal de menos no 4, o 2 cai, multiplica, então repete o sinal de menos, né? O 2 cai multiplicando 4, mas ele ainda se mantém lá em cima e dele eu subtrai 1. O 5 é 5 elevado a x, é como se fosse 5 elevado a 1. Esse 1 cai multiplicando o 5,
porém ele se mantém lá e dele eu ainda subtraio 1. E o 10? O 10 é constante, a derivada da constante sempre é zero, tá? Mas nesse primeiro, para vocês entenderem, eu vou fazer 10, como eu falei no começo do vídeo, é como se fosse x elevado a zero. É como se fosse o termo de grau zero aí da minha função polinomial, porque qualquer coisa elevado a zero dá 1. Então isso aqui, escrever do jeito que está escrito aqui, escrever simplesmente 10 é a mesma coisa. O zero desce multiplicando o 10 e o zero continua lá em cima também e dele é subtraído 1, tá? Vejam que eu mantive os sinais, eu fui derrubando, mas o sinal que estava na frente eu mantive. 7 era mais, ficou mais, 6 era menos, ficou menos, 4 era menos, ficou menos, né? Mesmo com o 3 caindo, mesmo com o 2 caindo, o 5 continua mais e ali também. E vocês, espero que vocês tenham observado, que eu fiz o mesmo procedimento, derruba sem derrubar e subtrai 1 termo a termo, tá? Derivada de função polinomial, a regra prática é isso mesmo. Então aqui vai dar 7 vezes 4, 28. 4 menos 1, 3. 3 vezes 6, 18. 3 menos 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 menos 1, 1 mesmo, né? Fica 8x aqui. Ali você vai ter 1 vezes 5, continua 5, certo? X menos 1, x elevado a 1 menos 1, que é 0, é x elevado a 0, que dá 1 também. Então 1 vezes 5 vezes 1 continua 1. E aqui, ó, pessoal, né, dá 0. O 0 caiu aí, não importa pelo que está sendo multiplicado, 0 vezes qualquer coisa, esse termo inteiro dá 0. Então não preciso escrever nada, tá? Essa foi a letra A. Pessoal, na letra B eu já vou fazer um pouco mais direto, tá? Então, se temos a f de x ali, a f' de x fica sendo derruba sem derrubar e subtrai 1. O 2 vai cair multiplicando o x, no expoente era 2, só que 2 menos 1 dá 1, então é 2x mesmo, tá? Menos o 1 que estaria aqui, cai multiplicando 5, 1 vezes 5 fica 5 mesmo, subtraindo 1 desse 1 que ficou aqui, x elevado a 0, que é 1. Derivada da constante a gente já sabe que é 0, então tchau para o 6 vai embora, tá? Posso escrever, aliás, eu vou, para reforçar bem, fiz direto uma vez, vamos fazer de novo, vai? Prefiro, já que posso explicar, vou explicar, tá? Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, a letra B também. Vamos repetir aí, ó. Vou completar aqui, né? Derivada da constante é 0, já cortei o 6 aqui, deixei ele cortado mesmo. Mas a constante é como se fosse 6 vezes 1, ou seja, 6 elevado a 0. Vamos fazer aí o procedimento de novo? Caso alguém não tenha entendido, de repente com uma função mais curtinha consegue entender. 2, derruba sem derrubar, ele se mantém, ainda dele eu vou subtrair 1. Menos 5, certo? Derruba também o 1 sem derrubar, ele se mantém ainda ali em cima, e dele eu vou subtrair 1. Mais 0, derruba sem derrubar, e vezes 6, vezes x, ele se mantém e ainda subtrai 1, tá? Vocês viram que eu fiz direto. Quem não conseguir, copia tudo, vai fazendo mais detalhado assim, não tem problema nenhum, tá? Então, f' de x a gente vai ter aqui que é 2x, porque 2 menos 1 aqui do expoente, ó, vai dar 1. 1 menos 1 aqui vai dar 0, então esse x some, x elevado a 0 dá 1. 1 vezes 5, ou melhor, menos 1 vezes 5 dá menos 5, tá? E ali é tudo zero, porque 0 multiplicando qualquer coisa vai dar 0, então a gente tem as respostas aí das nossas funções, das nossas derivadas nos dois exercícios. Vamos fazer uma coisa? Como a gente está aí, né, a ideia nossa é ensino médio, usar matemática no ensino médio dentro da nossa disciplina, entender só um pouquinho de derivada, vamos esquecer essa função de grau 4 e essa de grau 3, tá? Vamos desenhar o gráfico, eu vou desenhar rapidamente, já deixei pronto aqui, dessa função da letra B e da derivada dela, e vamos comparar os dois, só para a gente ter uma ideia. Então, vou desenhar o gráfico aqui, ó, já deixei pronto, na verdade, da que era primitiva ali, x² menos 5x mais 6, desenhei num software chamado GeoGebra, tá? É um software online, todo mundo pode usar aí. Ele cortou aí em alguns pontos, cortou aqui no 6, cortou no 2, cortou no 3 e formou, como é esperado para esse tipo de função, uma parábola. E aqui do lado está a função derivada dela, que é uma reta que corta o eixo x no 2,5 e aqui no 5. É um pouco difícil de ver e de mostrar o que eu quero mostrar com esses tamanhos aí mais em escala.
Eu refiz o desenho aqui um pouquinho fora de escala e marquei os pontos que eu considero mais importantes aqui. As raízes da parábola, ou seja, onde ela corta o eixo x, e o corte dela no eixo y, tá? Não está exatamente em proporção, parábola sempre vai abrindo, e aqui é uma forma estranha, não é uma parábola, tá? Mas representa para o nosso entendimento aí uma parábola. Bom, embaixo eu fiz a função que é uma reta, que corta aqui no menos 5 e aqui no 2,5. Não está em escala, tá? Eu pus um asterisco no vértice da parábola, tá um pouquinho desalinhado aqui do meio, mas né, esse desenho é só representativo, ele estaria bem no eixo de simetria aqui no meio, e fiz um asterisco no 2,5. Porque sim, se eu plotar ambos na mesma escala, eles estarão alinhados, tá? E esse ponto vai estar alinhado com esse. Agora, além do alinhamento do corte no eixo x com o vértice da parábola, tem mais algumas características que a gente pode observar, eu já pensando na definição de fato de derivada e dando uma provocadinha em vocês, só para vocês raciocinarem junto comigo. Olha só, eu pus umas cores aqui para a gente imaginar o seguinte. Antes do vértice, vamos ver que cor que eu vou fazer isso. Vou fazer uma cor aqui que eu ainda não usei. Vou fazer branco mesmo. Antes do vértice, eu vou fazer uma parábola qualquer aqui que representaria a mesma parábola ali. Antes do vértice, se eu fosse traçar a reta tangente aos pontos desse gráfico de função, no ensino médio a gente nunca vê tangente a uma função, o que a gente vê tangente a uma circunferência, que é aquela reta que toca a circunferência em um único ponto, certo? Essa aqui é a definição de tangente. Dá para aplicar a mesma ideia num gráfico. Imagina que eu fizesse num ponto qualquer aqui a reta tangente a esse gráfico. Parece que está tocando em vários pontos, mas a ideia é que está tocando em um só. Acho que aqui eu consigo fazer um desenho melhor. Imagina que eu fizesse a reta tangente aqui nesse ponto. Percebam que antes de chegar no vértice, qualquer tangente que eu fizer vai ter inclinação negativa. Ou seja, nesse ponto aqui, qualquer tangente aí traçada, né, deixa eu fazer uma parábola mais aberta para ver se eu consigo dar um pouco melhor essa ideia. Antes de chegar no vértice, qualquer reta tangente que eu fizer em um único ponto aqui, né, difícil de ver nesse modelo de gráfico, mas a gente consegue fazer aí tangentes locais, tá? Ela tem inclinações negativas, ela é a reta decrescente que a gente chama. Depois que passou o vértice, a gente tem aí retas tangentes com inclinação positiva. E o vértice é o que separa isso daí. Aqui as tangentes são todas retas decrescentes. Do outro lado, as tangentes são todas retas crescentes. Fiz em 3 pontos aí, ainda muito mal feito, mas daria para fazer localmente em qualquer ponto escolhido. Então, olha o que eu marquei. Eu marquei em vermelho a parte da parábola que tem retas tangentes decrescentes, em asterisco verde, o vértice, e em azul as partes da parábola que tem tangentes como reta crescentes. Olha que interessante. Nos mesmos lugares, né, nos mesmos pontos de abscissa, ou seja, x, que as retas são decrescentes, os valores de ordenada de y são negativos. Inclinação negativa da tangente na função primitiva, imagem negativa na função derivada. O mesmo acontece com os pontos positivos. Olha aí que eu marquei em azul também a correspondência. As tangentes com retas de inclinação positiva na função primitiva têm os mesmos pontos de abscissa que as imagens positivas na função derivada. Será que isso é coincidência? Ou será que isso tem alguma coisa a ver com a definição de fato de derivada? Esse final é só uma provocação, tá? Se vocês estiverem interessados em definições, tem 2 vídeos aí que eu recomendo, mas é um conceito mais sofisticado. Na nossa disciplina, o que a gente vai usar vai ser a regra prática. Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a regra do tom, que derruba o expoente termo a termo, sem derrubar, né? Então ele se mantém ali em cima e além de derrubar, subtrai 1, tá? Que é o que nós vamos usar. A gente vai derivar aí uma equação de momento fletor, vai dar a equação de cortante. A gente vai derivar, seja ela afim, vai dar uma cortante constante, seja ela quadrática, vai dar uma cortante função afim. E espero que vocês tenham enxergado aquela correlação, que nos pontos onde a tangente seria negativa,
a imagem da função derivada tem valores negativos. Nos pontos onde a tangente seria positiva, a imagem da função derivada tem valores positivos. Não vou entrar nesse assunto, mas claro que a resposta é que não é coincidência. Tem a ver com a definição de fato de derivada. Valeu, pessoal!